pessoal, estamos abordando aqui a relação do xadrez com a educação. É muito legal pensar isso, né? Por que esse jogo milenar de 2000 anos, por que ele pode ser interessante para a educação? Então, nesse sentido, eu fiz uma provocação na aula passada e coloquei uma pergunta. Por que jogar xadrez? O que eu ganho jogando xadrez? O que eu aprendo? O que eu desenvolvo? O que o xadrez estimula? Então, é isso que nós vamos ver, vamos continuar vendo nessa aula, nessa segunda aula, sobre a relação xadrez-educação. Acompanhe comigo na tela algumas imagens que eu trouxe para vocês. Eu trouxe várias imagens, né? Na verdade, só trouxe imagens para vocês verem como isso é interessante. E aí eu quero explorar a relação do xadrez com a educação especial. É ver o xadrez como uma atividade inclusiva. É pensar a inclusão social. É pensar as pessoas com necessidade especial. Como é o xadrez para essas pessoas? É esse meu objetivo aqui com essa aula. Acompanhe na tela comigo. Então, primeiro, eu estou chamando a atenção que o xadrez é uma atividade inclusiva. Então, coloquei uma atividade inclusiva. E aí, eu chamo a atenção de vocês, coloquei três bandeiras, a do IBCA, que é para o xadrez com pessoas cegas, né? Inclusive tem em braille aqui o símbolo delas. O IPCA, que é a pessoa com necessidade especial, mas algum tipo de deficiência motora, né? O próprio símbolo aqui mostra, né? Todas elas são ligadas à FIDE, a Federação Internacional de Xadrez. E o ICCD, fundado em 49, veja como são antigas essas instituições, que é para pessoas surdas, né? Então, todas essas pessoas, todas essas pessoas com necessidades especiais, né? Necessidades educativas especiais, elas podem jogar xadrez tão bem ou melhor que nós. Um cego pode jogar xadrez tão bem ou melhor, né? Um cadeirante pode jogar tão bem ou melhor, né? A deficiência auditiva também, né? Então, vou mostrar algumas imagens para vocês que eu colhi para exemplificar isso. Continue acompanhando na tela. Por exemplo, nessa imagem, olha que interessante, um cego, né? O cego está aqui, estou assinalando. Ele está jogando com uma pessoa, os cegos chamam de vidente. É um termo estranho, mas é esse que eles usam, para a pessoa que não tem a deficiência visual. Então, a regra de xadrez, inclusive, chama cego e vidente, para quem não é cego. Mas observe que tem um tabuleiro normal de xadrez aqui, né? O vidente está olhando o tabuleiro normal, tem um relógio de xadrez aqui, então é uma partida oficial, e o cego está manipulando, ó, se olhar as mãos dele aqui, ele está manipulando um tabuleiro adaptado, um tabuleirinho menor, que ele pode, então, é evidente que as regras são modificadas. As regras para cegos não pode ser peça tocada e a peça jogada, porque o cego precisa tocar na peça para justamente construir uma imagem mental. Então, o cego toca nesse tabuleirinho, constrói a imagem mental, faz a jogada no tabuleirinho e fala a jogada para o seu adversário. Vamos voltar para a tela aqui. Então, ele fala a jogada, o jogador vidente que está aqui do lado atualiza a jogada nesse tabuleiro grande aqui, e quando ele jogar, ele fala a jogada, ele transmite oralmente. E o cego, se vocês observarem, ele tem um gravador aqui também. Que ele para anotar as partidas, ele pode anotar com o gravador, falando a jogada, ou ele pode anotar com uma regra de braille, uma régua de braille que está aqui, ó, que ele está anotando a jogada. Aqui fica bem mais visível o tabuleiro dele adaptado. E como é que é esse tabuleiro adaptado, professor Wilson? O tabuleiro, a peça tem um pino embaixo da peça. E no centro de cada casa tem um furo, onde esse pino se encaixa. Então, se ele tocar, a peça não cai, porque ela está fixa com esse pino. E quando ele vai movimentar, ele tira a peça, né? Tira, a peça o pino sai do orifício e ele encaixa no outro, né? Então, voltando aqui para o tabuleiro, observe que tem um tabuleiro normal aqui,
Então o cego faz a jogada, fala, transmite oralmente para o outro jogador, que não é cego, que está do outro lado, e aí o cego anota a partida como está ali. Aqui vocês podem ver um grande mestre cego. Grande mestre é o título máximo do xadrez. Então observem como o cego pode se profissionalizar nesse esporte. Ele está aqui com um tabuleirinho adaptado também. Pode ver que com os dedos serve como guia onde ele procura o orifício, a casa e o orifício. As casas são em alto e baixo relevo, como dá para ver nesse tabuleiro aqui. Ó. Observe que as casas pretas são em alto relevo, as brancas são em baixo relevo. Todas as casas têm um furo. Embaixo de cada peça tem um pino ali embaixo, que se encaixa nesse orifício. Inclusive, não é difícil de fazer um tabuleiro como esse. Né? Se você for adepto aí da cultura, faça você mesmo, você pode fazer. O jogo de peça é um jogo de peça normal, ó. Peças plásticas. Observe que a marcação das pretas, para ele saber a cor, eles colocaram um alfinete aqui em cima. O sujeito pegou um alfinete, esquentou no fogo, e, como a peça é de plástico, ele enfiou o alfinete aqui e ficou só com a cabeça do alfinete de fora. Então, o cego sabe se a peça é branca ou preta, porque as pretas têm o alfinete em cima. Então, não é difícil de fazer isso aí. Uma outra modalidade interessante é quando um jogador que não é cego se coloca no lugar de um cego. Então, está aqui jogando Topalov, um grande mestre russo, enfrentando um italiano, um jogador italiano que não é cego, nenhum dos dois é cego, só que o Topalov está jogando vendado e inclusive virado do tabuleiro para não ter reclamação de que ele está olhando por baixo ali, nem nada disso. Então ele joga só com o recurso da mente, só construindo o espaço mental. Tem uma mulher aqui do lado, ó, que está passando as jogadas. Topalov fala a jogada, ela põe a jogada no tabuleiro. Quando o italiano faz sua jogada, ela avisa ele e assim por diante. É uma modalidade interessante assim, de xadrez. Uma outra modalidade é quando os dois jogadores se colocam como cegos. Judith Polgar, que está aqui vendada, está o nome dela aqui, ó, a húngara, e o Vasilin Topalov, como já tinha mostrado antes, está jogando aqui. Observe que os dois estão vendados, né? Que no tabuleiro não tem peça nenhuma, e eles não podem nem ficar olhando o tabuleiro, que já seria algum recurso que ajuda. Tem um relógio de xadrez, é um torneio isso aqui. Observe que tem mais um jogador aqui jogando vendado, outro aqui. Todos os jogadores estão jogando sem olhar o tabuleiro. Jogadores com alguma dificuldade motora, como no caso desse menino aqui, né? Está jogando, inclusive, uma modalidade que depois eu vou mostrar para vocês em metodologias do ensino de xadrez. Está jogando só com os peões do xadrez, que a gente chama de batalha de peões. Aqui vocês podem ver uma Olimpíada de xadrez. Né? É uma Olimpíada que ocorreu na Alemanha, em Dresden, em 2008. Observe uma jogadora cadeirante aqui. Ó. Dá para ver a cadeira de rodas, né? E ela e a adversária dela não é uma jogadora cadeirante, nem nada. Então, como o xadrez promove a inclusão social aí. E por último, olha essa imagem, dá para ver o cadeirante que está aqui jogando, né? Jogador cadeirante. É uma equipe, né? A Olimpíada é por equipes. Então, esse jogador é o tabuleiro 1, tabuleiro 2, tabuleiro 3 e tabuleiro 4. Observe que tem um participante, o tabuleiro 2 nessa equipe é um cadeirante. Né? Então, de novo, a inclusão social. Lá do outro lado, uma equipe com 4 jogadores que não são cadeirantes. Então, vejam como o xadrez promove a inclusão social e isso é uma coisa muito, muito interessante de trazer para vocês. Né? Então, o xadrez não discrimina se você tem alguma deficiência, se você é uma pessoa com alguma necessidade especial, né? O xadrez abrange todos. Todos podem jogar xadrez,
todos podem jogar bem xadrez, né? Você pode se destacar. É claro que você vai ter que se dedicar. A vitória não vem fácil, você tem que estudar e tem que trabalhar bastante. Mas saber que todos podem estar jogando. Ok, pessoal? Grande abraço e até a próxima.